Aqui, deixa eu só abaixar e a gente começa. Esse tema é sempre bom, né? Então vamos lá, o tema de hoje, da live de hoje, são dinâmicas abusivas nos relacionamentos afetivos. E qual a visão sistêmica? Por que eu vou trazer a visão sistêmica? Porque a gente tem vários profissionais no Instagram, no YouTube, falando desse tema. Relacionamento abusivo é um pouco, entre aspas, na moda, né? Mas a gente vai ver que não tem nada de moda. Mas se fala-se muito, né, dos relacionamentos abusivos, dinâmicas abusivas, mas eu quero colocar um pouco da dinâmica abusiva e qual que é não só a visão sistêmica do assunto, mas como a constelação pode ajudar dentro desse processo. Esse é o ponto, né? Como que será que a constelação pode ajudar a gente a identificar o que a gente precisa nos relacionamentos? Ou melhor, né? Para a gente olhar o que a gente ainda não viu e que a gente precisa olhar. Esse é o ponto principal, né? Esses tipos de trabalho é assim, o que eu ainda não estou vendo que se eu visse mudaria o cenário que eu vivo atual? Porque o que acontece hoje, né? Eu acho que as dinâmicas hoje elas vêm porque a gente tem muito mais acesso à informação, mas o que a gente tem percebido é que a gente acaba fazendo as mudanças necessárias quando vem um sofrimento, né? Quando vem uma situação de dor. Só que é possível a gente já ressignificar antes as nossas vivências, entender melhor as nossas vivências e não precisar passar por um processo doloroso, né, de sofrimento, porque assim, a mudança ela vai vir, né? Tem até um ditado, né, se eu não faço, a vida faz por mim. Então ela vai fazer de um jeito ou de outro porque é o nosso processo de evolução. Só que se a gente consegue ter acesso à informação, a gente vai fazer mudança muito antes do sofrimento. Às vezes é impossível e ele vai no sofrimento mesmo e é a maneira que a gente costuma aprender. Até porque, né, eu até falo para os clientes, assim, nos atendimentos, que o que a gente precisa, até postei outro dia isso, né, a cura é o que a gente precisa, né, não o que a gente quer. Então, às vezes, o que a gente precisa está caracterizado numa coisa que, entre aspas, é um sofrimento, mas esse vai ser o processo de cura que provavelmente eu vou entender lá na frente, mas é o que precisa ser feito naquele momento, é o que eu preciso vivenciar naquele momento. Às vezes a cura vem até através de uma doença, ou a cura vem através de uma ruptura, uma separação, ou uma vivência difícil como essa, então tá tudo certo no final, a realidade é essa, né? Então, vamos ver as cartinhas primeiro, depois eu falo aqui do tema. Da constelação saiu o seguinte, ó. Eu respeito suas escolhas. Eu respeito suas escolhas. Esse aqui do oráculo saiu... Esse aqui saiu assim, ó. Não existe resposta. Aguarde a evolução dos fatos. Não existe resposta. Geralmente o respeito às suas escolhas vem muito no lugar quando a gente assume o nosso papel de adulto. Eu uso muito as frases sistêmicas quando a gente faz um trabalho sistêmico para que a gente acesse as informações necessárias primeiro e depois a gente faz uma espécie de caminho para a solução. E muitas vezes eu coloco as frases, alguns profissionais não colocam mais, mas eu acho que faz um sentido ainda para o meu trabalho colocar. E essa frase, eu respeito suas escolhas, ela vem muito no lugar quando ou eu respeito a escolha do outro, ou eu compreendo uma situação, ou ainda quero ser respeitado, né? Então também quero que as minhas escolhas sejam respeitadas, porque o outro é o reflexo do eu. Então se eu estou respeitando a escolha do outro, eu também espero que o outro respeite as minhas escolhas. E tem muito a ver com relação de casal, né? A relação de casal é uma relação de iguais. Se a gente tem uma relação disfuncional, né, desequilibrada, onde um está acima e o outro está abaixo, isso é um sinal que a gente precisa observar. E muitas vezes a gente não compreende a escolha do outro, né, em alguma razão, e isso é um sinal aí de que a gente está evoluindo para o adulto. Já aqui no oráculo, vamos pensar, né, que não existe resposta, aguarda a evolução dos fatos, né? Talvez foi algo que a gente mentalizou, que ainda não tem uma resposta concreta, ou talvez esse tema não tenha uma resposta absoluta. Eu acho que não tem mesmo, né? As dinâmicas abusivas em relacionamentos, as dinâmicas de desequilíbrio, elas são muito amplas, na verdade, né? A gente tem vários fatores, e eu acho que eu já vou até entrar nisso que veio aqui. A gente tem vários fatores que nos colocam e determinam também os comportamentos que a gente tem nos relacionamentos afetivos. Então, a gente tem vários comportamentos que vêm de vários lugares. Então, esse comportamento ele pode vir de acordo com o ambiente que você vive, a cultura local, a sua própria família, né? O que você aprendeu.
você pode estar conectado em algum trauma, em alguma vivência. Então, se a gente for observar os relacionamentos na cultura latino-americana é uma, na cultura norte-americana é outra, na Europa, sei lá, no Oriente é completamente diferente, na Europa Ocidental mais ainda. Então a gente tem diferenças mesmo de comportamento. Então tem uma coisa que a gente observa, né, no comportamento do homem e da mulher, né? Se a gente está falando de um relacionamento independente aqui da orientação sexual, a gente está falando de comportamentos determinados também por uma cultura e uma sociedade. Então isso também determina muito como a coisa funciona. E quando a gente fala de relacionamentos, a gente tem aí pessoa, não importa qual a origem da pessoa, o que acontece ou aconteceu com ela, que ela pode estar vivenciando um relacionamento numa dinâmica abusiva, independente da classe social, raça, etc. Então, muitas vezes está determinado com a própria cultura. Se a gente for falar de um relacionamento heteronormativo, né, que é o que a gente convive e a gente vê muito essa dinâmica evidenciada, a gente olha, né, o padrão aí masculino e o padrão feminino. Então, como que as mulheres se comportaram durante os tempos nos relacionamentos? Será que elas tinham voz, né, no passado? Elas tinham direito à escolha ou elas eram escolhidas? Qual que era o comportamento do homem, muitas vezes, nos relacionamentos que perpetua até hoje? Então, isso determina muito a forma de como os relacionamentos operam. Então isso também faz muito sentido, né? Eu tenho um livro que eu já fiz até live sobre ele e leio bastante, que é o livro que fala Pai Ausente, Filho Carente, que fala do masculino, né, dos homens. É um livro que foi escrito em 1980 pelo estudo aí de um psicólogo canadense, estudando as dinâmicas masculinas. Então, muitos homens, eles têm um comportamento, inclusive, abusivo e violento com as mulheres, que é como... ou de medo até das mulheres, muitas vezes, por conta de dinâmicas mal resolvidas lá atrás. Ou seja, você não tratou seu trauma ou você não teve acesso à parte emocional, né? O homem às vezes está com uma raiva reprimida, então tem uma série de coisas que acabam determinando o comportamento também, que não é nada saudável, inclusive. Então, isso a gente vê um pouco, essa violência muito exacerbada. Então, hoje a gente está observando muito isso. Então significa que tem algo aí, né? Tem um masculino doente que está verbalizando verbalizando e também agindo de forma violenta contra as mulheres. Então isso é uma questão que a gente precisa entender e olhar como sociedade. Então não é uma forma só, né? Ele é muito mais complexo e muito mais profundo. A gente tem que ir nos traumas, a gente tem que entender a nossa história. Por isso que é importante a gente fazer o processo de autoconhecimento, senão a gente não consegue sair do padrão. E muitas dinâmicas, aí já trazendo para o tema, o que acontece, né? Muitas dinâmicas que eu acabo vivenciando, elas vêm de forma inconsciente. Então vamos supor, né? Um relacionamento abusivo, ele pode, né? Por isso que não tem resposta, ela pode vir de uma dinâmica abusiva que você teve na sua casa. Então, com o exemplo que você tem ali de pai e mãe, que determina muitos comportamentos aí do que você vivencia posteriormente nos relacionamentos. Então pode ser a forma que você aprendeu ou conviveu, inclusive com pais abusadores, né, em determinados graus. E aí essa dinâmica fica tão enraizada em você que quando você vai para a vida e para os relacionamentos sem o processo consciente, você vai vivenciando situações abusivas e você não percebe, porque é uma dinâmica familiar para você. Então, quando você está no início do relacionamento, vamos tirar a parte da paixão, porque isso conecta de alguma forma. Mas quando você está ali no relacionamento, às vezes você já está vivendo dinâmicas abusivas, mas isso era familiar para você, porque foi aprendido de determinada forma, está em você, então está no seu inconsciente. E as coisas vão acontecendo e você não percebe. E aí quando você se dá conta, pode ser numa situação muito pior. E quando a gente fala abuso, a gente fala de relacionamentos tóxicos, que é uma situação que ela pode existir, e relacionamentos de abuso que tem uma violência aí por trás. Né? O tóxico é um comportamento nocivo e o abuso é um comportamento com violência. Então, às vezes, a gente não tem plena consciência do que acontece e a gente vai vivenciando porque isso está muito ligado na nossa história e esse processo inconsciente é muito forte. Essa introdução que acabou vindo aqui, mas eu acho que faz bastante sentido para quando a gente
se introduz nesse tema aí, porque ele é bem profundo. A gente às vezes está carregando padrões que a gente não percebe. A gente inconscientemente acha que é por aí que a gente tem que seguir. E existe também as nossas carências, tudo isso que a gente vivencia. Às vezes é difícil mesmo a gente conseguir compreender plenamente que a gente está vivendo algo que não é equilibrado, né? Que é uma dinâmica abusiva. Então a gente precisa olhar para isso, mas a única forma é através do autoconhecimento. Falando um pouco do meu trabalho em relação à constelação, eu costumo brincar, entre aspas, que a gente vive, quando a gente está nesse padrão que eu falei, ou seja, eu estou vivenciando dinâmicas que eu não tenho plena consciência, é como se eu vivesse no piloto automático, né? Isso é um mecanismo do cérebro, mas eu faço uma associação para a nossa vida. Quando a gente está no piloto automático, a gente simplesmente vivencia as coisas e vai vivendo, né? As coisas vão acontecendo, ainda mais hoje, com tanta informação, as coisas vão acontecendo e eu não me dou conta aí plenamente do que acontece. Então eu vivo no piloto automático. O meu trabalho é, através dessa técnica sistêmica, dessa ferramenta, te tirar do piloto automático, te trazendo de uma forma ampla, né? Então eu brinco que é a visão de drone, para você entender quais são as dinâmicas que existem aí dentro de você, que estão conectadas aí na sua família, né? Então assim, no seu padrão familiar, no seu sistema familiar, e também lá atrás. Então quando eu falo sistema familiar, é o seu pai, a sua mãe, seus cuidadores e a ancestralidade. Então muitas coisas que não foram resolvidas lá atrás, né, com os nossos avós, bisavós, elas vão se perpetuando, né, elas vão se repetindo, porque o sistema ele precisa se equilibrar de alguma maneira. Então elas vão vindo para se tentar equilibrar isso, e isso é uma forma também de se conectar nesse sistema de uma forma geral. Então isso é uma forma da gente se conectar ao nosso sistema familiar, através de repetições de dinâmicas. E essas repetições às vezes são muito claras, então a gente consegue identificar, e às vezes elas são muito sutis, eu não consigo entender plenamente quais são as dinâmicas existentes aqui dentro de mim, porque esse é o ponto, que ainda se perpetua, por mais trabalhos às vezes que eu faça, ainda está ali e eu ainda não percebi. Então é aquilo que eu falei no início, né? O que eu ainda não vi, que se eu visse, mudaria o percurso ali, eu sairia desse processo de repetição. Então é isso, né? Então é entender esse padrão inconsciente, esses padrões comportamentais, eles existem. Esse é o ponto, né? Até hoje se fala muito em relação à constelação familiar, algumas pessoas falam contra, outras muito a favor, né? Eu sou uma delas, a favor, obviamente, porque eu trabalho com isso. Mas ela é uma ferramenta muito rica para a gente entender as dinâmicas. Claro que ela precisa ser bem aplicada, né? Para que a gente não deturpe de uma forma que talvez não seja a correta. Por quê? O Bert Hellinger, quando ele trouxe, né, esse conhecimento da constelação e ele escreveu os livros dele eram baseados no fenômeno, né? Então ele presenciava e conduzia dinâmicas de constelação. Então ele conduzia as dinâmicas ali, ele começava a entender o fenômeno. Então ele percebeu que existia algo maior ali que conectava essas pessoas, né, em relação ao comportamento daquela família e que ela muitas vezes estava repetindo de forma inconsciente. Então é um fenômeno. Então quando ele escreve os livros, ele escreve baseado no que ele vivenciou. E a gente está acostumado naquela coisa muito cartesiana de conceito, a gente coloca o conceito e vai. Por isso que não existe resposta, porque cada caso é um caso, né? Cada família é uma dinâmica, e às vezes ele colocava dinâmicas ali do que ele viu, e que a pessoa olha aquilo e fala, gente, como é que é possível? Não sei, porque isso é uma dinâmica da família, daquele sistema. Então não significa que aquele sistema funciona de um jeito que o seu vai ser de uma outra, da mesma forma. Muitas vezes você vai identificar outras coisas que você precisa, né? Porque se a gente tem irmãos, né, pessoas da mesma família que têm o mesmo sistema familiar e ela se conecta com coisas diferentes, ela tem padrões de comportamento diferentes, porque ela já vem para essa vida com um certo padrão já lá de trás, né, que ela vem aqui para essa fonte de vida de uma determinada maneira. Então, se entre irmãos não se aplica, que dirá no geral. Então, acho que o primeiro ponto é a gente pensar nisso, né? Que assim, cada caso é um caso, então a gente precisa entender qual que é a dinâmica familiar que a gente pertence para começar a fazer as conexões. Mas vamos pensar nas dinâmicas abusivas. Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil. A gente teve um exemplo clássico, deixa eu ver se falei aqui do piloto.
A gente tem um exemplo clássico que veio aqui a público, né? Tô falando talvez até de uma forma mais tardia, porque todo foi o hype, né, total ali do assunto, né, da apresentadora Ana Hickman, que veio a público falar do relacionamento abusivo e violento que ela estava sofrendo. E eu não sou muito de assistir as entrevistas assim de TV, mas não sei o que me deu, eu fui assistir a entrevista dela que ela deu na TV, na íntegra, resolvi assistir. Aí tudo bem. Tava assistindo até no dia, ela fez acho que num domingo, umas 2, 3 semanas atrás, acho que 2, e aí eu assisti na segunda-feira, por um mero acaso estava lá no YouTube, eu falei, então, sinal que eu tenho que ver. Aí comecei a assistir, ela começou a contar do episódio da violência, então esse é um ponto, né? Isso é nítido que esse relacionamento era abusivo, porque como eu falei, o relacionamento abusivo, ele é caracterizado pela violência, né? Verbal ou física. Então ele tinha os dois, né? Porque teve uma questão de violência física. E ela começou a contar, enfim, tudo. E ela falou assim, olha, a primeira vez que eu tô contando isso agora, porque ela falou assim que ela sempre também estava postando, enfim, né? No YouTube, falando da mãe, né? Acho que dos irmãos, mas ela nunca colocava o pai dela. E ela falou assim, sempre me perguntavam porque eu nunca aparecia com meu pai. E ela falou que a primeira vez que ela falou nessa entrevista, né, a maioria de vocês devem saber aí da história, só estou repetindo para eu conectar com o tema. Ela falou que a primeira vez que ela estava falando sobre isso, que o pai dela também era abusivo com a mãe, né, e violento, e que ela presenciou muitas cenas de violência quando ela era criança. E ela contou uma história super forte, né, quando ela tinha 12 anos, ela voltou da escola. E o pai dela, depois que ele prosperou, de certa forma, ele ficou ainda mais violento, né? Bebia, enfim. E ela chegou da escola, ela viu o pai dela batendo na mãe dela ali na pia, acho que a mãe dela estava lavando louça, e o pai dela começou a agredi-la fisicamente. Obviamente a criança olha, né? Ficou revoltada, ela foi com tudo lá no pai para separar, com 12 anos. O pai dela empurrou ela caiu na mesa e cortou a mão. E ela falou que tinha uma cicatriz, ela até mostrou ali. E aí depois ela vivenciando tudo isso, obviamente, né, muito sofrimento para aquela criança dela. E ela, aos 13 anos, ela pegou os irmãos, aí ó, tem algumas dinâmicas sistêmicas fortes aí, né? Ela pegou os irmãos e foi embora para casa da avó. Então ela tinha irmãos mais novos, ela era mais velha, ela tinha 13 anos, tinha até uma de 1 ano e pouco, ela pegou no colo e foi. Isso fez com que a mãe dela saísse daquele relacionamento, assim, de olhar para aquilo e falou, nossa, chegou num ponto que meus filhos foram embora de casa. E aí, aparentemente, ela saiu naquele momento do relacionamento amoroso. Se separou ali daquele relacionamento abusivo, né? Falei relacionamento amoroso, que de amoroso não tem nada, né? Daquele relacionamento abusivo. O que acontece, né? Ela falou, né, como adulta, vivenciando toda essa história, né? E tanto que ela acabou sendo a provedora, então ela entrou ali um pouco no lugar do pai, porque a mãe se separou do pai, ficou numa condição financeira ruim, então ela assumiu esse papel. Olha, várias coisas sistêmicas ali, né? E ela falou para ela mesma, prometeu para ela mesma que ela nunca passaria por um relacionamento desse, que ela nunca ia viver isso. E aí, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Então ela já estava, na verdade, num relacionamento abusivo e violento há 25 anos. Precisou chegar num ponto, né? Porque o que acontecia? Qual que era, talvez, isso eu estou interpretando de acordo com o que ela disse, qual que era o termômetro dela? Era a violência física, para se caracterizar o relacionamento igual ao da mãe. Mas a violência, ela é muito maior que isso, né? Não é física somente, é verbal, né? Uma violência contra você, né? A pessoa te diminuir. E ela acabou chegando nesse ponto, enfim, né? Tudo isso que a gente já sabe. Então tem algumas dinâmicas que a gente percebeu ali, né? Ela prometeu para ela mesma que isso não ia acontecer e ela repetiu a mesma história da mãe, isso é um ponto. Ela assumiu o papel ali do pai, né? Então isso também coloca ela em outro lugar, né? Isso faz com que exista uma disfuncionalidade nas relações. Então ela fica como se fosse inconscientemente, né, acima da mãe, né? Então ela começa a assumir esse papel que fica muito pesado para ela. Um bicho aqui. Muito pesado para ela. Quando você vai para o relacionamento, você tem esse papel, por exemplo, você vira o pai da sua mãe, ou o pai ou a mãe da sua mãe, ou você fica ali
par, né? É como se você fosse ali o provedor. Quando você vai para um relacionamento, muitas vezes, de forma inconsciente, o que você vibra? Você vibra estar nesse lugar também. Isso muda a gente de papel no relacionamento. Então você também fica um pouco acima, a outra pessoa fica abaixo e ela começa também às vezes se voltar contra você, né? Não que justifique o tratamento dele, tá? Mas isso acontece porque acaba desequilibrando o casal ali. Mas acho que o ponto principal é a repetição aqui. E aí, quando a gente não... Se a gente viveu uma dinâmica difícil como essa, abusiva, isso está tão enraizado em mim, então está lá conectado no meu cérebro de uma forma tão inconsciente, quando eu vou para um relacionamento, eu às vezes vou vivenciando isso, que provavelmente foi o caso dela, você vai normalizando aquilo, porque você não consegue identificar muitas vezes o que é uma coisa abusiva ou não. Parece uma coisa muito óbvia, mas quando a gente está vivendo é muito mais complexo. Então, às vezes, quando a gente vê uma pessoa falar, mas ela nunca sai daquilo, ela não sai por N razões, né? Porque ela às vezes não tem consciência, porque ela está numa lealdade familiar. Então, assim, a mãe dela sofreu esse abuso, eu sofro o abuso, então eu fico no mesmo lugar, e provavelmente lá atrás, né? Então eu fico no mesmo lugar, honrando aquela história de forma inconsciente. Isso parece que me prende mais naquelas vivências, tá? Isso pode ser em várias situações, pode ser no abuso, pode ser num abandono, pode ser numa rejeição, que eu vou repetindo, mas muitas vezes está conectado ao que eu vivenciei no meu sistema familiar como um todo, porque isso é muito forte, parece uma bobeira, né? Mas é só sair, né? Não é porque a família dela passou por isso, eu vou passar. É tão profundo que quando a gente se dá conta, a gente está lá ocupando a mesma cadeira, o mesmo lugar, porque a gente ainda não fez o movimento necessário de olhar para isso e fazer essa mudança de padrão, porque existe um processo para ser feito. E esse processo ele não é tão simples, ele é contínuo, né? A gente vai fazendo não só através de uma constelação, mas nas dinâmicas que a gente vai vivenciando na vida, né? Nos processos terapêuticos, então a gente vai dando lugar para isso, porque é tão forte que existe um lugar na gente que vai meio que voltando e colocando a gente, é como se fosse uma força puxando para a gente voltar para aquele lugar. E aí quando você se dá conta, você está num outro relacionamento, talvez não no mesmo grau, mas num grau também de abuso, né? Tem aproveitar aqui, ó. Luiz, falei para o meu parceiro que não quero mais, ele está resistindo em sair de casa. Estou atordoada, não consigo definir a situação. Isso é um processo. Aqui a gente está entrando. É Luana, né? Mesmo o seu nome, acho que eu esqueci. Luana. A gente está entrando aqui num lugar, provavelmente deve ter uma dinâmica aí forte, né? Pelo que você está me falando. Mas a gente está entrando num lugar de ruptura, né? E as rupturas não são fáceis. A gente precisa entender um pouco essa questão de como está sendo feita essa separação. Eu precisaria entender um pouco mais. Mas o que está me vindo aqui, eu costumo fazer um trabalho, né? Só um parênteses aqui para a gente ajudar a nossa amiga aqui. Eu costumo fazer um trabalho assim, quando a gente olha uma dinâmica, eu olho no campo, eu consigo entender melhor. Aliás, eu vou fazer um exemplo aqui, vai te ajudar, para a gente entender que lugar que está esse relacionamento, que lugar que ele ocupa dentro da tua vida, que lugar que esse parceiro ocupa. Se esse parceiro ocupou um lugar de pai, por exemplo, pode ser realmente uma ruptura muito difícil de ser feita. Então a gente tem que entender qual que é o lugar que esse relacionamento ocupa. Ele provavelmente está se encerrando por alguma razão que não há mais equilíbrio nessa relação. Porque qual que é o sucesso de um relacionamento, né? O sucesso de um relacionamento é o equilíbrio, né? A gente buscar o equilíbrio entre o dar e receber. Então eu começo a fazer troca entre dois iguais, duas pessoas iguais, tá? Guarda isso. Quando por alguma razão, ou dinâmicas familiares, traumas, eu estou muito abaixo ou muito acima, eu começo a ter trocas disfuncionais, desequilibradas. E isso faz com que o relacionamento comece a ter uma série de sintomas e muitas vezes acaba acontecendo um distanciamento e uma desconexão tão forte que ele se rompe. E aí a gente precisa olhar para esse movimento e entender o porquê que ele está se rompendo, porque o movimento também é possível ser feito com amor. Provavelmente vai haver uma resistência, né? Porque se eu estou tomando a iniciativa de terminar, o outro não fez essa escolha, você já se preparou para isso, você já entendeu que aquilo não faz mais sentido. Então tem que fazer um trabalho
para que ele entenda e pode ter uma resistência. Isso é um processo muitas vezes complexo. Mas a gente precisa entender que lugar que esse relacionamento ocupa, acho que é mais fácil. Vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz, eu vou até colocar no campo, porque eu acho que vai ajudar bastante a gente aqui nesse todo, tá? Então vamos lá, só concluindo aqui no relacionamento da Ana Hickman, então é isso, ela acabou repetindo um padrão familiar, então ela repetiu um padrão, sendo bem simplista, tem várias camadas, mas assim, a gente olha ali, eu não quero fazer, porque eu sei que aquilo não é bom pra mim, só que de forma inconsciente, quando eu vejo, eu estou lá. E ela falou que só falou desse relacionamento com a mãe dela, ou como era o parceiro dela, naquele momento que houve aquele problema gigantesco. Então, olha só, tem até uma proteção para que eu me mantenha naquilo, é muito forte. Então ela acabou repetindo essa história, né? Mas é possível a gente olhar para isso antes, para que a gente não chegue nesse padrão de sofrimento, porque esse é o ponto. Porque quando eu estou no sofrimento, essa ruptura, essa finalização acaba sendo um trauma e ele vai indo, né, repetindo talvez num outro relacionamento e aí vai ficando cada vez mais difícil. Uma coisa que eu atendo bastante nos atendimentos e nas mentorias, tá? O que conecta a gente aí nesses padrões? Então, é o nosso sistema familiar, eu preciso entender quais são esses padrões. O que eu aprendi nos relacionamentos, então, por exemplo, Ana, se olhar, será que eu repeti de relacionamento dos meus cuidadores, do meu pai, da minha mãe ou quem cuidou de mim? Como que era o relacionamento deles de casal? Será que existia? Será que não existia? Será que eu estava, de alguma maneira, na minha criança, com dó, talvez, da minha mãe, por exemplo, nesse caso da Ana Hickman, né? Se eu for olhar ali o padrão, é como se ela comprasse aquela dor da mãe, pelo sofrimento dela, ela compra a dor da mãe, e ela vai carregando isso dentro dela. Ao mesmo tempo, ela exclui o pai, então ela exclui esse masculino, exclui esse pai, só que ao mesmo tempo é o pai dela, e essa conexão é muito forte. E aí você fica no inconsciente tentando incluir esse pai de alguma maneira. E por incrível que pareça, você pode incluir esse pai até em dinâmicas abusivas, por exemplo, para se conectar com ele que também era abusivo. É uma coisa muito complexa, mas é por aí. Então o relacionamento dos pais é um outro lugar que eu preciso olhar. Também eu preciso olhar os traumas que eu tenho infantis, né? De carências e próprio abusos e rejeições e abandonos, para eu entender se eu não estou tentando ocupar ou preencher um vazio que existe aqui. Então é bem importante a gente olhar para a nossa criança, tá? E, obviamente, entender um pouco o sistema, como eu falei, né? Não é tão simples. Às vezes tem um sistema também, né? Existe todo um padrão de ambiente que a gente vive, que às vezes coloca... Eu estou colocando as mulheres porque é onde a gente vê o maior número, mas tem o contrário também, né? Mas, no geral, a gente olha o padrão feminino, como que existe, né, ainda comportamentos, mesmo que a gente estando em 2023, quase 2024, comportamentos ainda que são lá atrás, que eu carrego do meu sistema feminino, no caso ali, né, das mulheres, então que ainda vai repetindo, né. A gente vê ainda mulheres sofrendo como se precisassem ser escolhidas como era antigamente, sendo que hoje você tem o poder da escolha, né, assim, real, mas ainda está intrínseco, está lá enraizado que eu tenho que ser escolhida, aí se eu estou sozinha eu fico me sentindo mal, se eu tenho certa idade. Olha quanto isso talvez não é nosso, né, isso é muito padrão de coisas lá de trás, né? Então esse é um bom termômetro para a gente olhar. Eu vou colocar aqui no campo, deixa eu só ver se vai pegar aqui para a gente colocar um caso que eu atendi. Vê se tá dando para enxergar aqui. Eu vou colocar exatamente as dinâmicas. Qual que era a queixa da cliente, tá? Acho que eu vou colocar alguma coisa em cima, acho que tá abaixo. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Eu acho que dá pra ver, né? Deixa eu só tirar os comentários aqui rapidinho, que aí eu enxergo melhor. Vou colocar aqui qual que era o tema dessa cliente, né? Essa cliente, ela estava falando em relação ao limite, tá? Limite nos relacionamentos. Ela sentia que existia uma agressividade no parceiro, então essa era a reclamação dela, existe uma agressividade e é como se fosse um limite que era sempre ultrapassado dela, no caso, em relação a este relacionamento. Ela era psicóloga, enfim, né, trabalhava bastante com isso na vida dela, mas você vê como isso afeta qualquer pessoa. Quando a gente está vivenciando, não importa a nossa profissão, não importa a nossa classe social, né? Isso pode acontecer de várias formas. Então,
A gente utilizou o campo para a gente entender da onde que vinha isso. Porque de algum lugar estava vindo essa invasão de limite, esse comportamento agressivo do parceiro. E aí o que eu faço, né? Eu faço uma conversa para a gente entender da onde que vem. E ela me contou algumas coisas. Então, ela contou que o pai dela era agressivo, parece o caso da Ana Hickman, por isso que eu trouxe, mas é parecido. Ela falou que o pai dela era muito agressivo com a mãe. Então ela cresceu vendo isso, o pai dela muito grosseiro, agressivo, e a mãe, né, se colocando naquele papel. Esse era um ponto. Ela trouxe os comportamentos do próprio parceiro. Ela falou também que o avô materno dela, né, ele também bebia bastante e era violento com a avó. E a avó separou desse marido naquela época. Então a mãe dela vivenciou isso, da separação da mãe naquela época, e ela passou muitas necessidades, ficou, né, perdeu ali a relação com o pai, mas tinha vários problemas ao mesmo tempo, que o pai batia na mãe, bebia, etc. Então vamos lá, repetição, né? Então os avós, né, tinham essa questão, depois a mãe e ela. Então a gente já vê que vem de trás. Na parte do pai também tinha carências, principalmente de sofrimento ali, desconexão entre pai e mãe. E eu vejo que os comportamentos masculinos, quando eles não são tratados, né? Por exemplo, como eu falei do livro, né? Filho ausente, pai ausente, filho carente, é essa falta de pai. E quanto essa falta de pai deixa a pessoa com o masculino desequilibrado. Ou seja, não trabalhar o meu pai, eu não consigo equilibrar esse masculino. Então, isso acaba sendo bem forte nessas dinâmicas. E aí eu falei, tá, ela me contou da criança, eu falei, vamos colocar no campo para a gente entender o que talvez isso possa trazer, porque esse é o ponto. A gente entender o que talvez esse inconsciente precisa mostrar e não está mostrando para ela, e ela precisa identificar. Então, essa ferramenta acaba sendo importante para isso. A gente consegue trabalhar bem essas questões, entender, e depois a gente vai vendo o caminho que é melhor para a gente trabalhar isso. Numa psicoterapia, outras terapias, né, que a gente consiga trabalhar, ou outras constelações. Vou dando os exemplos para vocês verem. Eu peguei até os bonequinhos que ela usou. Vou colocar mais ou menos como que ficou. Aqui atrás, ela escolheu. Ela vai escolhendo sem saber o que é, né? Já falei isso outras vezes, mas para quem não sabe, eu vou falando os números e a pessoa escolhe, de acordo com o que ela intuir, um bonequinho, que eu passo as fotos. Esse daqui era um que ela escolheu, que era a criança dela. A gente já vê aqui, só pelo boneco, que era valente. Então, valente com um negócio assim, ó. Então, era valente. Já dá bastante informação só pelo boneco que ela escolheu. O relacionamento amoroso, né, o afetivo, ele estava mais ou menos... A criança estava mais atrás, assim. O relacionamento estava meio na diagonal. E à esquerda dele, ele estava à esquerda, assim. E aqui estava... Eu coloquei então, assim, eu coloquei um elemento que ela também não sabia, que era o relacionamento afetivo, amoroso. E coloquei aqui o pai dela, ela também escolheu sem saber. Então, o relacionamento amoroso estava à esquerda do pai dela. Então, tem uma informação aí. Eu não vou colocar todos os elementos, mas só os principais. O relacionamento estava à esquerda do pai. Então, é como se o relacionamento estivesse a serviço da história do pai. Ou seja, aquela história lá de padrão violento. A mãe dela estava no centro. O centro geralmente é algo principal que eu preciso trabalhar. Então, a partir desse centro, eu começo para o caminho da solução. A mãe dela era um bonequinho pequeno, de uma criança, e estava no centro. Então, ou seja, ela precisava trabalhar essa mãe de alguma forma. Atrás aqui da mãe estava o limite. Ela estava mais ou menos assim, ó, aqui no fundo, olhando para essa história. O limite estava aqui atrás, ó, de costas. Ela adulta estava aqui assim, ó. Era exatamente essa posição. O marido aqui e ela aqui olhando para ele. Era assim, deixa eu ver mais para trás. Ela aqui olhando fixa para ele. E ele aqui olhando para frente. Então, essa era a dinâmica principal. Então, assim, a mãe muito pequena, a criança pronta para guerrear e olhando aqui, o pai numa triangulação junto com a mãe, o relacionamento amoroso dela,
e o limite aqui de costas. O que a gente sentiu quando ela ia falando, porque eu vou passando e a pessoa vai se conectando, tinha muita desconexão entre os elementos. Esse aqui, que era o parceiro dela, estava muito desconectado. Então, assim, ele estava bem desconectado. E ela, que você vê que está aqui olhando para ele. O que acontece, né? Muitas vezes ela estava muito focada nessa questão do relacionamento, que era muito legítimo, porque ele estava sendo um pouco não, né? Ele era bem abusivo, ou seja, sem limite e violento, e ela estava nesse foco. Então ela estava tentando resolver o relacionamento. Então ela olhando para isso, olhando para isso, olhando para isso. Mas na verdade, para ela resolver o relacionamento, ela precisa olhar para trás, porque é aqui que estava pegando o negócio. Porque atrás estava a criança dela, então, ou seja, no passado, e essa criança estava assim, tipo, olhando. E a criança, ela se conecta tanto com o meio quanto com o relacionamento aqui. Ou seja, ativava nesse relacionamento muito a criança emocional dela. Isso era um ponto. E a criança emocional aqui estava tentando resolver um problema da mãe de limite. Só que o problema aqui estava com o relacionamento da mãe dela com o pai dela de casal. E aí você fica tão inconscientemente preso nessa dinâmica do teu pai e da tua mãe, que você, na criança, fica tentando resolver. Só que aí você não tem essa capacidade de resolver, você vai perpetuando isso, e quando você chega no seu relacionamento, você está vivendo a mesma dinâmica. Então o relacionamento dela estava simplesmente repetindo essa história. Qual que era o convite? Através desse relacionamento, estava convidando para que ela olhasse para essa história lá atrás, para que ela olhasse para essa criança, para que ela olhasse para esse relacionamento dos pais, porque esse é o ponto. Porque assim, eu começo a olhar para o meu pai e para minha mãe como casal, né? E eu entro na dinâmica deles, eu entro nessa questão do casal deles, e isso eu vou levando para minha vida, e eu me desconecto da fonte principal. Porque qual que é a fonte principal? O pai e a mãe. Então essa é a conexão. A conexão do pai e da mãe. A gente perde essa conexão de pai e mãe. Começo a entrar numa coisa de funcional, né, de resolver o problema, e eu me desconecto dessa fonte principal. E essa é a fonte principal que faz com que a gente tenha bons relacionamentos, que a gente vá para a vida de uma forma equilibrada. Então existe uma disfuncionalidade aqui, né, nesse processo. Então essa criança está lá ainda muito presa, né? Na verdade, aqui não tem tempo e espaço, então é assim, a minha, por exemplo, aqui, né? Se eu fosse eu, a minha criança presa nessa história, só que eu, como adulto, ainda ligado nisso, e eu tô lá, né? Não consigo sair, eu ainda tô aqui com uma história pendente a ser resolvida com meu pai e com a minha mãe, e aí eu não resolvo, vou tentar resolver nos relacionamentos, e não dá certo. E aí, por quê? Porque eu repito a mesma dinâmica por conexão ao trauma e por também repetição, porque aqui a mãe dela já estava com essa história não resolvida da mãe, né? Que a mãe teve a história lá que separou, porque o marido bebia, né? A mãe da mãe dela, e aí não resolveu essa história, veio aqui repetindo na mãe, e aí ela também não resolveu essa história, a criança está tentando resolver até hoje e não consegue, não tem esse poder. E aí você perde a conexão principal com seus pais, que é a conexão com a sua vida, né? A sua vida fica num desequilíbrio porque você não se conecta com a fonte principal, que é a sua vida. Você se conecta com a dinâmica pertencente ali ao sistema familiar e com essa dor que foi comprada pela criança. Então, a dor da mãe, né? E aí você olha para o seu pai, nesse caso aqui, né, dela, você olha para o pai como marido da mãe, você não olha ele como seu pai. Claro que isso não isenta das dinâmicas que podem acontecer com você e etc, porque é uma responsabilidade, mas eu perco essa coisa da vida, de gratidão da vida. Eu só olho ele como marido da minha mãe, é como se fosse o meu marido, assim, sabe assim? E aí eu tô querendo me vingar e tal, e aí eu vou, mas aí eu vou no relacionamento repetindo essa dinâmica. Esse processo ele é muito comum e ele é bem comum e ele é bem profundo, né? Ele causa... A gente perde muita energia quando a gente está nessas dinâmicas nos nossos relacionamentos. E eu atendo muitos clientes com esse lugar. De estar preso no relacionamento dos pais, de estar ainda na criança. Quem está dominando o relacionamento é a criança emocional e não o adulto. E o adulto não consegue olhar para o relacionamento dessa forma. Vejo muita projeção assim, tive um problema com o pai, tento resolver através de um parceiro, não consigo, então é uma sobreposição.
Porque se eu tiro o parceiro, entra meu pai. Então, na verdade, eu olho para o meu parceiro como meu pai. Não olho para o meu parceiro como o meu parceiro. Quando eu saio disso e começo a equilibrar e olhar, aí eu consigo olhar para esse parceiro e falar, tá, e aí? E agora? Será que eu gosto dessa pessoa como parceiro? Será que essa pessoa tem a ver comigo? Aí você consegue começar a entrar como adulto e olhar as dinâmicas existentes ali naquele relacionamento para realmente começar a ver se faz sentido para você. Então, a ferramenta da constelação, nesse tipo de dinâmica, ela é bem interessante. Ah, Luiz, mas eu não tenho um relacionamento abusivo, não tenho dinâmicas abusivas, mas a gente pode entender o que precisa ser entendido nesse relacionamento. Então eu faço justamente até um processo que eu faço nas mentorias, já fiz com algumas pessoas aqui no Instagram, né, que é o termômetro amoroso, que é aquele atendimento que eu faço gratuito. Ali você já consegue ter uma compreensão de como que a coisa tá. Porque a gente antecipa, a gente não precisa sofrer, eu posso antecipar. Então eu faço o termômetro amoroso para entender, opa, como é que será que tá essa dinâmica aqui? Onde será que eu estou conectado? Porque aí você já começa a olhar para isso e já começa a entender o que acontece, porque o seu inconsciente está trazendo. É um mapa. E aí, nesse mapa, você vai olhando e vai fazendo os ajustes. Às vezes você consegue... Vou voltar aos comentários e vou tirar aqui a... Às vezes você consegue fazer os ajustes antes de passar por um processo de separação, né? Que é o caso da Luana aqui, ou um processo... né, mais dolorido ou uma dinâmica muito abusiva e violenta. Então, às vezes eu consigo me antecipar, olhar para isso e falar, putz, cara, eu tô repetindo a história. Deixa eu olhar para isso. Então, na verdade, eu vou sair desse foco aqui, que nem ela aqui, né, eu vou sair do foco do relacionamento e vou começar a olhar para esse pai. Então, eu começo a fazer o movimento. Provavelmente quem vai ter que olhar primeiro vai ser a criança, né? Que essa criança aqui que está querendo salvar e está magoada ainda, né? Está com uma dor legítima de sofrimento, porém essa dor não é dela, né? Porque no final, o que que acontece? A gente, por mais que tenha esse sofrimento, olha o pai desse jeito, tem um negócio que conecta a gente no pai, de alguma forma. E aí eu fico como uma briga interna, né? De quem é esse homem que... E aí isso daqui gera desequilíbrios que pode reverberar no relacionamento. E, aliás, pode reverberar em outros lugares, tá? Eu posso ter dinâmicas como essa e ter um trabalho onde você atrai um chefe totalmente abusivo. Então, você traz dinâmicas abusivas em vários lugares, amizades. Assim, no que você vivencia, você acaba atraindo dinâmicas que te colocam para baixo. Porque está muito atrelado nessa dinâmica. Então, a vida está falando assim, vem dar uma olhada para isso. Na verdade, você precisa dar uma olhada no teu pai aqui, ó. Vamos ressignificar essa história? Tá, mas aí, Luísa, significa que eu tenho que perdoar meu pai? Não é esse o ponto. Eu tenho que olhar para essa história. E eu começo a entender que essa história foi a história que eu vivi. A história da minha mãe, eu começo a separar. Isso é um bom ponto. Eu começo a separar o que é o relacionamento dos meus pais e saio disso para começar a olhar para o pai e para a mãe. Aí eu vejo a dor que eu tenho, porque às vezes é isso. Às vezes eu tenho raiva do meu pai, eu tenho raiva da minha mãe, eu preciso lidar com essa raiva, administrar isso, depois ir ressignificando essa história. E isso é um processo contínuo. E aí eu começo a ressignificar essa história, começo a ressignificar essa criança, tiro ela dessa posição aqui de valente, né? E começo a colocar ela como uma criança, começo a liberar um pouquinho essa criança, né? Deixar ela um pouco de lado. Vamos assumir aqui a adulta para olhar para esse relacionamento, né? Como adulta, como dois iguais. Eu sou igual a você e a gente vai olhar isso aqui juntos. Seja para continuar nesse relacionamento, seja para fazer uma ruptura, seja para renovar esse contrato. Então, de repente, o ciclo que precisa se encerrar é o anterior e vocês precisam criar um novo contrato, uma nova forma de vivenciar essa relação, ou então realmente separar, mas separar com amor e respeito. Talvez tenha aí um desafio, né, da pessoa não aceitar, enfim, tem todo esse processo que é dolorido mesmo, é o processo de separação. Mas se eu estou ancorado no meu adulto, eu consigo olhar para isso melhor e fazer, quando tem necessária essa ruptura, com amor e respeito. E aí eu consigo, mas eu preciso estar num lugar de igual também, viu? Para eu conseguir fazer essa separação, senão eu vou começar. Se eu fico aqui, eu estou percebendo que eu estou para baixo, eu estou para cima, ele vem que vem nesse lugar, e aí você vai ficando para baixo. Ou o contrário, né? Você vai separando naquele lugar, que a pessoa é isso, aquilo...
e eu não faço o movimento que eu quero fazer. Porque muitas vezes é o que você quer sair daquilo, só que às vezes você precisa de algo para te colocar nessa posição de falar assim, ele era assim mesmo, por isso que eu vou separar. Não, às vezes o que a gente precisa é ancorar o adulto para falar, o que eu quero é o melhor para mim. O que eu quero é fazer esse movimento, o que eu quero é me separar, por exemplo. Então o que eu quero é ter uma conversa difícil com o meu parceiro, com a minha parceira, para a gente combinar esse contrato. O que eu quero? Pôr limite. Às vezes o que falta é pôr limite. O que às vezes está faltando é voltar para o teu lugar, né? Voltar para o teu lugar de filha, porque aí do teu lugar de filha você volta, e aí depois você vai indo para o seu lugar de parceira. São várias dinâmicas muito ricas que a gente pode olhar antes de ter uma complicação de dinâmicas abusivas nos relacionamentos. Isso é bem interessante. E claro, né, a partir disso eu vou entendendo mais a fundo e vou fazendo os trabalhos necessários. Mas assim, a dinâmica nunca é simples. Lidar com relacionamentos nunca é simples, né? E eu acho que, mas ao mesmo tempo, é um presente que a gente tem, porque a melhor forma da gente se conhecer é através do outro, né? No relacionamento afetivo, é um grande presente. Eu comecei a fala falando que a cura é o que a gente precisa e não o que a gente quer. E às vezes até os conflitos que estão vindo são os presentes para você olhar. Né? Será que eu que sou tóxico? Às vezes sou eu que sou tóxico. Eu fico falando que é o outro, mas às vezes sou eu. Então, será que eu tenho também um lado aí que eu preciso olhar? Ou será que eu estou muito para baixo e atraindo alguém assim que só me coloca para baixo, por isso que eu estou num relacionamento abusivo? Olha que convite maravilhoso que a vida está dando para a gente começar a olhar para a gente entender e se conectar com a nossa fonte principal, que é a abundância, que é o amor em abundância, e a gente está desconectado desse lugar. E a gente começa a entrar nessas dinâmicas, e essas dinâmicas vão diminuindo a nossa vibração, e a gente vai ficando nesse perdido, né? E a nossa mente fica sem, né? Não para. É bem complexo isso. Não sei se eu fiquei claro, né? Se tiver qualquer dúvida em relação a essas dinâmicas, vocês me perguntam depois, né? Para quem assistir também depois gravado. Deixa eu só colocar o campo aqui. Para quem ainda quiser, a primeira etapa da mentoria, eu sempre faço isso esporadicamente, né? Todo mês eu abro aqui as vagas e a gente faz o termômetro, né? A primeira etapa da mentoria, 1 hora no Zoom. A gente faz de uma forma gratuita. Se você quiser fazer o termômetro para olhar, independente se você tem um relacionamento abusivo ou não, você olha, né? Ou tóxico, enfim, dinâmicas desequilibradas. Às vezes vale a pena a gente entender melhor como que tá. Até quando a gente está numa zona de conforto, porque é um sinal, né? Até quando eu tenho conflito, não que eu tenha que ter conflito, mas às vezes quando eu tenho conflito zero, às vezes também pode ser que eu esteja num lugar fora do meu lugar. E é interessante a gente entender as dinâmicas que a gente tem no relacionamento. Isso a gente pode fazer, esse termômetro, várias vezes, para a gente começar a olhar a rota. Eu tenho feito, a Paty que estava, não sei se ela está aqui ainda, mas já fiz a mentoria com a Paty, que está aqui. Eu fiz outras mentorias e às vezes eu estou fazendo um sistema assim, dependendo de como é a dinâmica, eu faço um termômetro no meio, para a gente ver até onde a gente foi. E agora vamos fazer um novo termômetro para ver como ficou, porque às vezes a gente trabalhou umas coisas, já mudou, e eu preciso entender uma nova rota antes de seguir, então eu tenho feito no meio. Mas a gente pode fazer em vários momentos isso para a gente começar a olhar para as nossas dinâmicas. É importante a gente entender o que está conectado, né? Porque a forma que vem o boneco, a posição, isso é muito rico para a gente ir, sabe? Porque é o que a gente precisa, a gente ir e voltar para a nossa conexão de fonte, que é essa conexão de amor. É isso que a gente precisa. Outro ponto importante para a gente fechar e fazer uma vivência final, que eu acho que vale a pena, é o seguinte, né? Muitas coisas que aconteceram no nosso sistema, com os nossos ancestrais, ainda se perpetuam de uma forma, né? Que a gente fala que são os excluídos, que foi o que eu comentei na última live, né? Dos excluídos. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que não tiveram o mesmo direito de ter um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, não tiveram voz, né, sofreram violência, muitas pessoas foram excluídas, né, como se elas fossem esquecidas, e elas estão ali parte do meu sistema, e às vezes você está representando todas essas pessoas do seu sistema familiar. E é importante a gente olhar de vez em quando para essas questões, para essas pessoas que não tiveram o mesmo direito, e começar a honrar e incluir essas pessoas, né, porque
Isso está muito ligado na nossa história, isso também reverbera aqui dentro. E essa dinâmica é o que eu quero fazer agora, essa vivência que eu quero fazer com vocês. Uma coisa rápida, mas muito poderosa, que eu convido vocês a fazerem aqui, tá? E se tiver qualquer dúvida sobre o que eu comentei, né, algum comentário, me manda. Também, se quiser fazer o termômetro, me avisa. Acho que vale a pena, né? Às vezes está ali, numa separação, preciso entender. Ou já separei, quero ver como é que tá. Ou estou num relacionamento, tá ótimo, mas eu quero entender como que são as dinâmicas. Às vezes tem questões que eu tô com a minha sogra, com o meu sogro, com a minha mãe. Isso afeta super as nossas relações. Vamos lá. Instruções para a gente fazer as vivências, como eu sempre falo, né? A gente vai fechar os olhos, fazer a dinâmica. A gente às vezes pode visualizar, às vezes a gente pode não visualizar, a gente às vezes pode só sentir. Não importa como, né? Mas é o que vibra em você. Então acho que essa é a primeira coisa que eu falo, né? Mas é sempre válido a gente fazer algo para a gente olhar para dentro e para a gente olhar para trás, tá? Essa é a ideia. Deixa eu conectar aqui com o som, porque aí a música também dá uma ajuda, né, a gente a acessar isso. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Então, eu convido você a fechar os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, você começa a fazer uma respiração um pouco mais profunda. E vai expirando, soltando. Mais uma vez. Vai pedindo uma autorização para o seu inconsciente, para que você possa aí fazer esse trabalho, acessar um pouco mais profundo, acessar o que você precisa acessar. E vai respirando, sentindo também se tem alguma região nesse momento que talvez esteja um pouco mais tensa, mais rígida. Isso também é uma informação importante. Talvez seja aqui nas suas costas, nos seus ombros. Às vezes a gente sente uma dor, às vezes no estômago, no peito, nas pernas. Vai acessando essa informação. E a cada respiração você dá uma atenção para essa região. Você vai soltando. E agora você vai sentindo uma energia que vai subindo pela planta dos seus pés, que vai te conectando com as suas raízes. E essa energia vai subindo pelos seus pés, passando aqui pelas suas pernas, joelhos, vai subindo um pouco mais aqui na região da lombar, subindo pela coluna vertebral, e vai subindo um pouquinho mais aqui pela coluna vertebral, vai até aqui para o chakra coronário, que é o chakra da cabeça. E aqui você vai sentindo uma energia como se fosse uma luz que vem lá de cima. E essa luz vai se conectando com essa energia que subiu pela planta dos seus pés. E conecta com a consciência maior, com tudo que nos une, com o universo. E agora nesse estado você se encontra um pouco mais profundo, um pouco mais dentro de você. E você vai sentindo uma energia atrás de você no seu lado direito. E atrás de você, nessa energia, é a energia do seu pai.
Talvez você não tenha conhecido seu pai, mas você vai acessando essa energia do seu pai biológico. E é como se fosse, você consegue visualizar ou sentir a energia dele atrás de você. E aqui do seu lado esquerdo, você sente essa energia da sua mãe biológica, atrás de você. Talvez você não tenha conhecido a sua mãe, mas você consegue acessar essa energia. Então você visualiza, ou sente, ou os dois, o seu pai e a sua mãe atrás de você. Como se eles colocassem a mão no seu ombro e você vai sentindo essa energia. E atrás dos seus pais tem os seus avós, paternos, maternos, bisavós, tataravós e assim por diante. Todos eles se encontram atrás de você, te dando essa sustentação, te conectando com essa energia ancestral, com o seu sistema familiar. E você vai sentindo como isso reverbera em você, qual que é a sensação que se apresenta. Para algumas pessoas pode dar uma sensação mais de força, de completude, ou uma emoção, ou uma dor, talvez um sofrimento. Qualquer informação que você sinta, às vezes há algo no peito, tudo isso é informação e tudo isso é o que você precisa. Você vai fazer uma respiração profunda. E agora você sente, agora você visualiza e se prepara para virar, para olhar para os seus pais e para todos esses ancestrais que estão à frente de você. E agora você coloca como se fosse as mãos assim para frente, recebendo essa energia. E você consegue visualizar todos eles na frente, na sua frente. Ou você visualiza, ou você sente, ou os dois. E veja como que é a emoção que vem quando você se conecta com toda essa ancestralidade, com tanta gente na sua frente. Mas talvez dentre essas pessoas ainda faltam algumas. E essas pessoas que você vai se conectar agora. E você vai repetir comigo de forma mental, mentalmente, ou se você quiser repetir, você vai falar a seguinte frase para todos eles, tá? Eu honro e incluo todos vocês que não tiveram direito a um relacionamento saudável, que não tiveram voz, que passaram qualquer tipo de violência física ou verbal nos relacionamentos. Eu vejo e incluo todos vocês. Vocês também fazem parte. Mais uma vez, eu honro e incluo todos vocês que não tiveram o direito de ter um relacionamento saudável, que não tiveram voz, que passaram por qualquer tipo de violência verbal ou física nos relacionamentos. Eu vejo todos vocês. Vocês também fazem parte. Veja como que você se sente ao incluir e falar essas frases. Talvez venha um sentimento, uma emoção, uma força, uma luz. E agora você continua eu dizendo, honrar vocês, Eu honro vocês. Eu honro toda a nossa história. E eu me liberto para que eu possa fazer diferente. E mesmo desse lugar, eu continuarei honrando vocês. Então, de novo, eu honro a nossa história, eu honro vocês. E eu me liberto para que eu possa fazer diferente. E desse lugar, eu continuo honrando vocês. Assim será.
assim é. Gratidão. E vai estendendo esse seu braço, você como uma pessoa que está sendo esse canal de inclusão, de honra, reverência, vai recebendo e doando essa energia. Veja como isso reverbera em você. Se possível, faça um movimento de gratidão, abaixando a sua cabeça, honrando esses ancestrais. E agora você vai se preparando para voltar. E você vira novamente e começa a sentir o seu pai e sua mãe com as mãos nos seus ombros, se conectando com esses ancestrais. Agora ainda mais completo, incluindo todos eles. E você vai sentindo essa energia, agradecendo por essa experiência. E você vai respirando. Mais uma vez. E devagar, no seu momento, vai abrindo os seus olhos. A gente vai devagar, vai voltando. Vai acessando essa informação. Quem ficou ainda, né, conseguiu fazer a dinâmica, depois me fala se está tudo bem, manda um coração ou escreve aqui. E assim a gente vai incluindo, né, incluindo partes nossas, né, porque esses ancestrais são partes nossas. E muitas vezes aqui eles não tiveram o mesmo direito que você, talvez, de ter um relacionamento saudável, de poder fazer diferente, de não repetir muitas dinâmicas. Então é esse lugar que a gente honra essa ancestralidade, tá bom? Agradeço quem conseguiu ficar até aqui, espero que tenha sido claro. E eu vou salvar essa dinâmica, foi ótimo, né, Bela? Também senti aqui. Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram e também no YouTube amanhã. E a gente vai se conectando, vai trocando e vamos em frente aí para que a gente tenha dinâmicas saudáveis nos relacionamentos. A gente merece. Gratidão. Beijo.